Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos verificar como encontrar o desvio médio simples numa distribuição de frequências com intervalo de classe, tá certo? Então o que nós queremos nesse vídeo é mostrar como que a gente encontra o desvio médio simples se os nossos dados estão distribuídos conforme classes, né? A frequência conforme a classe. Então vamos imaginar esse exemplo em que nós temos aqui a frequência 4 no intervalo de 800 a 1000. Isso significa para a gente que 4 pessoas, né, dessas 20 que foram entrevistadas, afirmaram ter uma renda entre 800 e R$ 1.000. Observe que nós não sabemos especificamente qual o valor dessa renda. Então, nós não sabemos se é 850, se é 900, nós não sabemos o valor exato, mas nós sabemos que 4 pessoas estão nesse intervalo, 2 no outro intervalo e assim sucessivamente. Bom, então a nossa ideia é encontrar o desvio médio simples. A gente já viu no vídeo anterior que o desvio médio simples é dado por essa relação quando eu estou trabalhando numa distribuição de frequência. Acontece que o elemento xi, que é exatamente o valor específico da renda, nós não temos. Então, o que nós temos é um intervalo. Bom, como é que nós vamos proceder neste caso? Nós vamos proceder de modo similar ao que fizemos para encontrar a média. Como é que nós encontramos a média? Lembrando que a média também é algo importante aqui, ó, para o desvio. Nós trabalhamos com o ponto médio da classe, que nós vamos chamar aqui de xi. Então, para representar essa classe de 800 a 1000, apenas para efeito de cálculo aproximado, nós vamos usar o ponto médio. O ponto médio de 800 a 1000 é 900, ok? É o valor que está no meio entre 800 e 1000. O ponto médio de 1000 e 1200 é 1100. De 1200 a 1400 é 1300. De 1400 a 1600 o ponto médio é 1500. De 1.600 até 1.800 o ponto médio é 1.700 e de 1.800 a 2.000 o ponto médio é 1.900. Bom, então a ideia é, nós vamos representar a classe pelo seu ponto médio para efeito de todas as contas, tá ok? Então feito isso, a primeira coisa que vamos fazer é encontrar a média. Bom, o que é a média? Precisamos da média para encontrar o desvio médio simples, né? O que é a média? A gente já viu isso em vídeos anteriores. A média é simplesmente o somatório, né? Do xi e fi, quando você está na distribuição de frequência com classe, dividido pelo somatório das frequências, que é o n. Bom, o n, que é o somatório das frequências, a gente já tem aqui de cara que é 20. Então, na verdade, essa parte de baixo, que é o total de elementos, é 20. E o xi e fi, nós podemos criar aqui, se estamos fazendo as contas à mão ou na planilha Excel, podemos criar aqui uma nova coluna, onde eu vou multiplicar cada um desses elementos. Então, 4 vezes 900, isso dá 3.600, porque por que eu multiplico? Porque é como se o salário de R$ 900 tivesse aparecido 4 vezes. Então, eu multiplico aqui para fazer a média ponderada. Depois, 2 vezes 1.100, isso vai dar 2.200. 3 vezes 1.300 vai dar 3.900. 3 vezes 1.500, isso dá 4.500. 2 vezes 1.700, isso vai dar 3.400. E 6 vezes 1.900, isso vai dar 11.400. Ok? Bom, então aqui nós temos cada elemento multiplicado pela sua frequência, por quantas vezes ele apareceu nos dados. E aí a gente faz o total, a gente soma essa coluna. Quando a gente soma essa coluna, o resultado é de 29.000. Então isso aqui é como se fosse a renda de todo o grupo. Bom, então se a renda de todo o grupo é 29.000 e são 20 pessoas, eu pego esses 29.000 e divido por 20. E, portanto, né, a renda média deste grupo é 29.000 dividido por 20, você pode pegar uma calculadora para fazer isso, isso dá 1.450. Então a renda média é de R$ 1.450. O que nós queremos encontrar? O desvio médio simples, que é exatamente uma medida que nos diz o quanto que essas rendas estão distantes da renda média. Se elas estão muito distantes, elas estão um pouco distantes. Então, nós já encontramos a média. Embaixo, observe que o somatório de FI nós já temos, né? Então, para encontrar o desvio médio simples, nós já temos aqui um elemento que já foi fornecido, que é o somatório do FI, que é 20. Então, isso aqui a gente já tem. Esse é o somatório do FI, que é o total de elementos que estão participando da amostra, que é 20. O que precisamos encontrar? Essa parte de cima. Então, vou fazer aqui bem devagarzinho. Primeiro, eu vou encontrar o desvio. xi menos a média. Vou criar aqui uma coluna que é cada elemento subtraído da sua média. Ok? Então, vou pegar o 900 e vou subtrair de 1.450. 900 menos 1.450, isso vai dar menos 550, ok? Em seguida eu pego 1.100 e subtraio do 1.450. Vou subtraindo todo mundo da média.
e vou fazendo isso para os demais. 1.300 menos 1.450, isso dá menos 150. E vou fazer para os demais. Aqui vai dar 50, 250 e, por fim, 450. O que, que nós estamos encontrando nessa coluna? Nessa coluna, nós estamos encontrando os desvios. Só que nós queremos observar os desvios em módulo. Tudo bem, eu vou colocar aqui mais uma coluna que é o módulo dos desvios em relação à média. Ok? Então, aqui eu vou colocar em módulo. O que significa colocar em módulo é que eu não vou considerar esse negativo, vou considerar sempre a distância positiva, né? Então, esse passa a ser 550, esse passa a ser 350, 150, 50, 250, 450. Bom, acontece que esse valor, esse desvio 550, ele tem que ser ponderado também pela frequência, porque é como se o salário de 900 tivesse aparecido 4 vezes. Então, é como se esse desvio tivesse aparecido 4 vezes. Então, a gente precisa multiplicar esse desvio pela frequência. Vou criar aqui uma coluna que é a frequência multiplicado pelo módulo dos desvios. Tá ok? Claro, vocês podem se organizar até fazendo o seu direto. Estou fazendo aqui passo a passo. O que vem nessa coluna? Eu vou pegar o 4, que está aqui, ó, que é a frequência, e multiplicar pelo desvio, que é 550. 4 vezes 550, o resultado é 2.200. Em seguida, eu pego o 2 e multiplico por 350. Isso vai dar 700. Em seguida, pego a frequência 3 e multiplico por 150, que vai dar 450. Pego a frequência 3 e multiplico por 150, que vai dar 150. Frequência 2 vezes 250, isso vai dar 500. E, por fim, a frequência 6 vezes 450, isso vai dar 2.700. E aí eu somo esses resultados, obtendo aqui um total de 6.700. Então, a soma de todos os desvios deu 6.700. Então, eu coloco esse valor aqui em cima, 6.700. É a soma de todos os desvios absolutos. Como eu quero uma média desses desvios, eu pego isso e divido por 20, que é a quantidade de elementos. E, portanto, o meu desvio médio simples, 6.700 dividido para 20, dá R$335. Qual é a ideia, então? É que, em média, os elementos, as rendas, estão longe da renda média 1.450, em torno de R$335. Lembrando que, quanto menor é esse valor, significa que essas rendas estão mais próximas da média. Quanto maior é esse valor, significa que essas rendas estão mais longe da média, ou seja, os dados são mais heterogêneos. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido aí. Até o nosso próximo vídeo, tá?